a todas as mães. Vamos então ler Mateus 15, versículo 21. Partindo Jesus dali, foi para a parte de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíram daquela cercania, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede o que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adotou, dizendo: socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isto feito para contigo, como tu deseja. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Vamos repetir esse versículo 28? Fala assim: então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isto feito para contigo, como tu deseja. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Podeis assentar. Marcos, o Evangelho de Marcos já fala assim: Jesus disse: por causa desta palavra, o demônio saiu da sua filha. Isso é Marcos, né? Marcos 7. Irmãos, eu atribuí essa mensagem também às mães, porque aqui fala de uma mãe, de alguém que tem uma filha. Então é uma mãe que está com problemas em sua casa. Ela tem um esposo, porque senão falava viúva, mas falou uma mulher, que não pertencia a Israel. Era uma mulher cananeia, era uma mulher siriofenícia, grega. Mas como a fama de Jesus voou, chegou até ela, a fama de Jesus, chegou até ela os testemunhos do que estava acontecendo em Jerusalém. E esta mulher, então, decide ir em busca da solução para sua filha. Até que ponto uma mãe pode fazer pelo seu filho, né? Até que ponto uma mãe tenha coragem de fazer pelo filho? Você vê que esta mulher, por causa da filha, por amor à sua filha, ela vai em busca de um milagre, de uma cura. Ela vai em um povo que ela não pertence, à cultura, mas ela crê que a solução dela estava lá, que Jesus, pelas informações que ela recebeu, ela criou, gerou uma fé nela. Mas a fé, ela vem de ouvir a palavra. Então ela foi ouvindo os testemunhos de pessoas e foram curadas, libertas. E ela estava com esse problema, devia estar lutando há muito tempo com o problema que ela tinha. E não resolveu. E essa mulher, ela não vai com uma fé sem entendimento, não. Ela vai com a fé com entendimento.
Olha como é que ela clama: Jesus Cristo, filho de Davi. Ela está dizendo, ela está informando Jesus que conhece ele. Pelas Escrituras, ela sabe quem ele é. Porque ela clama igual Bartimeu: tem misericórdia de mim, filho de Davi. Quando fala filho de Davi, ela está dizendo algo que ela crê nas Escrituras. Que ela crê que Jesus é o que está prometido na palavra de Deus. Ela está com a fé firme na palavra. E Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirá rios de água viva. Vamos aplaudir Jesus por causa disso? Glória a Deus! Eu vou ser rápido nesta noite, porque tem muita coisa para fazer. Preste bem atenção, para que nós possamos aprender algo com essa mulher. Então, ela foi até Jesus com entendimento, sabendo quem Jesus era, sabendo que ele podia, se quisesse, solucionar o problema dela. E esta mulher também entendia que a batalha dela era espiritual, que a batalha dela não era contra ser humano, que a batalha dela não era contra carne e sangue. Por quê? Porque ela mesmo disse: a minha filha está terrivelmente endemoniada. Ela sabia que a filha dela estava sob uma influência má, sob uma influência maligna, que psicólogo, ninguém, nenhum homem podia resolver, mas Jesus podia. Ele não podia, ele pode resolver. Jesus pode resolver. Você que está aqui, você que está me ouvindo, se crê, Jesus pode resolver. Então ela cria, isso gerou fé nela e fez com que ela ultrapassasse barreira, porque fé, ela ultrapassa barreira, ela ultrapassa a cultura, ela ultrapassa tudo. Você vê que ela não pertencia a Israel, ela não pertencia à cultura, mas não quis saber disso, porque o foco dela era Jesus. Ela foi em busca de Cristo. Foi igual aquela mulher que a Bíblia fala, da mulher do fluxo do sangue. A lei determinava que ela não podia estar no meio da multidão e nem sequer tocar em ninguém. Porque se ela tocasse, a pessoa que ela tocasse se tornaria imunda. Mas ela adquiriu uma fé, e a fé não tem limite, irmão. A fé não respeita a barreira, a fé não quer saber de nada, a fé vai até alcançar o que ela quer. Então aquela mulher enfrenta a multidão e toca em Jesus. Por quê? Porque ela dizia: se eu tão somente tocar, ela não está falando que ele vai ficar impuro, ele falando: se eu tocar nele. Ela não está falando em tocar em João, em tocar em Pedro, em tocar no seu discípulo. Não, se eu tocar nele, eu serei curada. E foi e aconteceu o que ela falou. A fé fala. Fala, glória a Deus. Então eu acredito que essa mulher era uma mulher determinada. Fala assim, uma mulher determinada. Era uma mulher que não abria mão da sua filha. Ela não abria mão da sua família. Quanta gente está abrindo a mão? Quanta gente por qualquer coisa está se entregando? Irmão, se você crê em Jesus, tudo é possível aos que crê. Jesus pode restaurar a família, pode voltar, pode trazer de novo. Então, outra coisa que nós aprendemos com essa mulher, porque ela foi até onde ela podia, para ver a sua filha liberta. Ou seja, ela não abria a mão dela. Satanás estava enrolado mesmo. Encontrou alguém páreo duro, encontrou alguém persistente, encontrou alguém perseverante, encontrou alguém que não desiste. Então ele sabe
que em breve será a sua queda. Então essa mulher, irmão, ela não abria mão da sua família. Família é algo que Deus constituiu. Família, filhos não são dos demônios, não são da droga, não são da prostituição. Os filhos são herança do Senhor. Então não podemos abrir mão da herança que é de Deus. Então esta mulher era uma mulher virtuosa, era uma mulher guerreira, era uma mulher disposta a lutar pela sua casa. Quem aqui está disposto a lutar pela tua família? Seja disposto, irmão. Então você vê que ela segue com o coração, com uma fé dessa qualidade, uma fé determinada. E sabendo que a sua luta é espiritual. E sabendo que ela está em um lugar cujo ela não pertence àquele lugar. Mas ela foi assim mesmo. Por isso que Jesus, nós acabamos de ler, Jesus falou o quê? Mulher, grande é a sua fé. Para Jesus falar que a fé dele é grande, irmão. Quantas vezes Jesus falou com os discípulos, pequena fé, homens de pequena fé, para essa mulher estrangeira. Você vê outro estrangeiro também que Jesus exalta a fé dele, porque aquele centurião era um homem romano, era um homem que comandava 100 soldados, centurião, mas teve uma fé com entendimento também. Ele manda chamar Jesus não para ele, mas para o criado, para o servo dele. Olha como era um homem. E Jesus dispõe aí na casa dele, ele manda uma mensagem e diz, não precisa ir na minha casa. Eu não sou digno, a humilhação, eu não sou digno que o Senhor venha debaixo do meu telhado. Manda só uma palavra. Por quê? Aí vai falar porque ele crê na palavra. Porque eu sou homem de autoridade. Estou sujeito à autoridade. Ele começa assim, eu sou homem sujeito à autoridade. Porque só tem autoridade quem é sujeito a uma. Eu sou homem sujeito à autoridade e tenho também autoridade. E disse o meu servo, vai, ele vai. E disse, ele vem. Manda só uma palavra. O que ele está falando? Estou reconhecendo que o Senhor tem uma autoridade superior a todas, que eu conheço. Aí Jesus vira para o seu discípulo e fala, nem no meio dos Israel, do meio do meu povo, eu encontrei uma fé como essa. Exaltou a fé de um cara romano, um cara que não pertencia à linhagem de Abraão, um cara que não estava na promessa, mas vai entrar agora, por causa da fé dele. Tu imagina, se ele, romano, pôde alcançar essa fé, se essa mulher cananeia, e que Cananeia era os inimigos do povo de Deus, conseguiu alcançar essa fé, por que você não consegue? Por que eu não consigo? Por que nós não conseguimos? Essa fé está liberada para todos. Ela está dentro da palavra de Deus. Se você deixar a palavra entrar em você, e você crer, dependendo de qualquer circunstância, vai cumprir o que a palavra está falando. Fala amém? Amém. Vamos aplaudir Jesus? Glória a Deus! Agora, não fala a Bíblia, não fala. Mas o que você acha que Satanás fez? Tu acha que ele não colocou nenhum empecilho para ela? Ele que estava na garota. E ele sabe que ela foi buscar Jesus, e sabe que Jesus tem o poder para expulsar ele. Ele conhece Jesus. Lembra que ele falou para Paulo, eu conheço Jesus. Eu reconheço a autoridade de Jesus. E reconheço a autoridade de Paulo. Eles têm autoridade para me expulsar. E vocês? Então Jesus conhece. O diabo conhece. Então o diabo sabia. E o que você acha? Ele ia fazer de tudo para impedir ela chegar lá, não ia? Quantos pensamentos ele deve não ter jogado nela? No momento que ela estava caminhando. Porque quando ela chega, nós lemos na palavra, que ela começa a clamar desesperada.
Porque ela já devia ter tentado tudo. Imagina o inferno que estava na casa dela. Porque se um demônio está lá, vira um inferno mesmo. É ou não é? Um demônio dentro de uma casa, a casa vira o quê? Um inferno, porque o inferno que é o lugar dele. Se essa casa tem um demônio lá dentro, então essa casa é um inferno. Não é ou não é? Essa casa não tem paz. Tem. Porque tem um demônio lá. E ela está na menina. Eu não sei o que essa menina, se ela é uma drogada, se ela, o que ela era. Eu só sei que se ela tinha um demônio, ela deve estar dando muito trabalho. Então essa mulher estava desesperada, porque apesar de ser uma garota, é a sua filha. É o quê? E uma mãe sabe o que é filho. Todo mundo pode falar que o filho é um demônio, que é um capeta, que é um delinquente. A mãe vai falar que é um anjinho. É o meu anjinho. Que ela não vê como as pessoas veem. É um amor de mãe. A única pessoa que combate ou que supera o amor de mãe é o Deus que a gente serve. Porque ele disse, se uma mãe esquecer, não esquece, mas se porventura essa esquecer do seu filho, todavia, eu não esqueço deles. Então, Jesus, Deus, supera qualquer amor. Ninguém ama você mais do que Ele. Ele ganha de todos. Mas no meio do ser humano, entre nós, ninguém também supera o amor de uma mãe. Ninguém. Uma mãe, ela faz de tudo para o seu filho. Mãe verdadeira, né, irmão? Viu aquele impasse que teve com Salomão, de duas prostitutas lá que matou o filho, que a mãe verdadeira se revela? O que Salomão usa para descobrir a mãe verdadeira? Usa o amor de mãe. A outra falou, mata! E a outra não, deixa ele vivo. Fico sem ele, mas deixa ele vivo. Aí Salomão descobre que ela é a mãe verdadeira. Que uma mãe está disposta a tudo. Para ver o seu filho bem. Para ver o seu filho abençoado. Apesar que tem mãe que, deixa eu te falar, né, irmão? É, não é? Tu acredita que tem mãe que impede o filho de ir para a igreja? É? Eu não sei que amor é esse. É um amor meio terrível, né? É um amor meio sem forma. É, não é? Porque impedir uma pessoa de ouvir a palavra de Deus, não ama aquela pessoa, ama. Mas isso é outra conversa, né? Mas essa mãe aqui, irmãos, ela foi em busca por causa da sua filha. Ela estava disposta a pagar qualquer preço, a subir monte, a descer monte, a virar madrugada orando, qualquer preço ela pagava para ver a sua filha livre, para ver a sua filha liberta. Então eu pergunto às mães que estão aqui, já que é dia das mães, até quando você está disposta a pagar o preço pelo filho? Até quando você está disposto a pagar o preço pela sua casa? Porque a Bíblia diz que a mulher sabe o que ela faz. E a tola? Hein? Quem disse isso? É eu ou a Bíblia? É eu ou Deus? A mulher sabe o que é edificar. Não tem uma casa que possa ser edificada senão na oração e na palavra. São duas coisas que edificam. Então, essa mulher está disposta. Mas olha quantas barreiras ela encontra. Você vai encontrar barreiras. Você tem que entender que vai ter barreira. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Se fosse fácil, todo mundo ia. Isso não é para qualquer pessoa, é só para quem crê realmente. Amém? Porque se fosse fácil, irmão, todo mundo ia. Jesus falou o quê? A porta é? E o caminho também é? Largue a porta. Espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que passam, mas apertada é a porta que conduz à vida, e são poucos que encontram. Poucos. Então essa mulher vai ser uma das poucas que Jesus vai exaltar. Mas por quê? Ela teve a sua qualidade. Os discípulos não sabiam, ninguém sabia. Mas o Deus de Israel conhecia o coração dessa mulher. Conhecia o sofrimento dela. Sabia o que ela está passando. Sabe tudo. Mas a fé dela foi testada.
Quando ela chega e começa a clamar, Jesus não dá atenção nenhuma. Jesus não responde, como se não tivesse ouvido. A primeira barreira que ela enfrenta foi a barreira do silêncio de Deus. É difícil quando você pergunta ou você clama e não há resposta, não é? Eu estou orando, mas não tem resposta. Mas você tem que entender que só porque Deus não falou, não é porque Ele não está ouvindo. Ele está ouvindo, Ele só não respondeu ainda. Mas por quê, pastor? Porque Ele está testando a sua fé, para ver se essa fé é original, para ver se essa fé é verdadeira, para que todo discípulo vai saber por que Deus exaltou essa mulher. Se Jesus responde logo da primeira, ninguém ia entender a fé dessa mulher. Então Jesus permitiu para que todo mundo veja que essa mulher é uma mulher de fé. Então Deus permite alguma coisa acontecer, irmão, é para você testemunhar. É para você testemunhar que você é uma pessoa de fé e perseverança. Amém? Então, irmão, Jesus não respondeu palavras. E ela parou? Ela parou? Eu vou voltar para minha terra. Esse Jesus aí, isso aí é mentira que eles falaram. É uma mentira, é um conto de carochinha. Mas não, irmão, ela continuou a clamar a Ele. Não fará justiça aos meus escolhidos, que clama de dia e de noite, ainda que para eles parece tardio. Então parece, mas o que é a fé? A fé não para, irmão. Fala assim, fé e perseverança. É por causa de muita gente, quando vai testar a fé dele, não passa. Por quê? É uma fé fingida. Fé o quê? É uma fé de momento. É uma fé de emoção. Quando a coisa ficar difícil, tu vai ver que não tem fé nenhuma. Facilmente desiste. Facilmente volta atrás. Facilmente eles param. Não pensa tal pessoa que receberá de Deus alguma coisa. Tiago falou, homens de coração dobro, de duplo ânimo, inconstante em todos os seus caminhos. Não pensa tal homem que receberá de Deus alguma? Não recebe, porque é inconstante. O que é inconstante? A pessoa que começa, daqui a pouco desce. Ele não firma, ele não persevera, ele não entende que a batalha espiritual só se vence pela fé. João falou, esta é a vitória que vence o mundo. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. A crise está vindo aí, irmão. Daqui a pouco nós vamos ver quem tem ou quem não tem fé. Está vindo aí. Pode ficar tranquilo. Vai aparecer quem é quem daqui a pouco. Tu pensa que Deus está brincando? Tu pensa que Deus está brincando de pregação de igreja? Não, irmão, a coisa vai apertar. Aí os crentes verdadeiros vão aparecer. Os crentes verdadeiros vão se posicionar. E quem não é, meu filho, a onda vai levar. Que você seja uma pessoa de fé verdadeira. Que você seja uma pessoa constante. Fala assim, firme e constante. E sempre abundante na obra do Senhor. Porque o trabalho do Senhor não será vã. Vai ter a recompensa,
Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Mas vamos terminar, né, irmão? Tem muita coisa hoje. Então a mulher recebeu a primeira barreira, não teve palavras. Irmão, é difícil, irmão. Teve uma vez que eu falei com Deus isso, para que eu fui falar isso? Falei, Deus, a pior coisa que tem é não te ouvir e não sentir mais a tua presença. Para que eu fui falar isso? Aí foi a área que eu fui mais testado, foi nessa. É que até que o diabo viu, então ficava às vezes sem sentir a presença, sem nada. Eu falei, agora, estou desviado, não é possível. Mas Deus não quer que você crê em sentimento, quer que Ele creia na sua palavra. Fui testado. Mas essa mulher passou no primeiro teste e continuou. Jesus Cristo, eu te conheço, tu és o filho de Davi, tem misericórdia de mim. E foi indo. E o discípulo, né, irmão? Sempre tem alguém que fica incomodado, tem ou não tem? Tem ou não tem? Fica incomodado com a sua adoração, do seu glória a Deus. Ele não dá, ainda está incomodado com quem dá. Ele não grita e está incomodado com quem grita. Ele não faz e está incomodado com quem faz. Sempre vai ter gente assim. Então não olha para essas pessoas, olha para Cristo. É Ele que tem que receber a adoração. Não esquenta com ela. Você não está adorando ela, está adorando a Cristo. Fala, glória a Deus. Eu não estou preocupado se você aceita a minha pregação, não. O meu louvor, não. Isso não é para você. Isso é para Deus, ó. Fala, amém? Então o discípulo, o que ele faz? Em vez de ter misericórdia da mulher, ele não estava convertido não, tá, irmão? Eles vão se converter aí. Ele fala para Jesus, despede ela. Ele falou, Jesus, é só o problema da irmã. Mas está gritando aí, está desesperada. O que ele faz? Despede ela. Ela está gritando. Está incomodando todo mundo. Essa gritaria. Ele falou o quê? Despede porque vem gritando. Nesse inteirinho, ela chegou mais perto. Fala, amém? Então, quando alguém faz isso, você chega mais perto. Fala, glória a Deus. E ela chega mais perto, o que ela faz? Já que não veio no grito, vai na adoração. Já que não foi no grito, vai aonde? Ela muda a estratégia, chegou e adorou. O que ela está falando? Eu te conheço. Eu sei quem tu és. Está aqui no versículo, quer ver? Essa até eu vou ler para vocês, ó. Deixa eu ver o versículo. Versículo 25, fala assim, então chegou ela e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Fala assim, Deus nunca vai negar quem busca nele socorro. Olha a palavra dela, socorro bem presente na hora da angústia. Socorre-me, Senhor. Agora ela vai receber uma palavra que para nós parece até uma palavra dura de Jesus, mas não, Jesus só está testando a fé. Jesus só está mostrando aos seus discípulos que essa fé é uma fé de qualidade. Olha aqui que Jesus fala. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Fala misericórdia. O que você fazia agora? Hein? Por muito menos já saiu naquela porta com raiva. Imagina se tu recebe uma dessa. Hein? Mas ela pensa no que Jesus falou. Ela entendeu o que Jesus falou. Que é isso, ela entendeu que Jesus está certo. Não é bom fazer isso. É bom fazer isso? Não é bom tirar dos filhos para dar cachorro. Ela entendeu o que Jesus falou. Ele está certo, não é bom. Mas ela abre um parente. Ela abre uma exceção para ela. Meu Deus, que fé. Porque Jesus não veio para ela. Jesus veio para o povo dele. Depois que o povo dele recusar ele, que ele for morto, é aí que ele vai para ela.
que é os gentis. Não era tempo dela, é tempo do povo dele. Viu quando Jesus mandou os discípulos ir? Não vai para o caminho dos gentis. Vai primeiro nas ovelhas perdidas da casa. É para eles primeiro. Depois os gentis vão entrar, que é nós. Por que a gente entrou? Porque o povo dele recusou ele. Agora ele veio para nós. Depois, na segunda vinda, ele vai para o povo dele. Isso já é escatologia, já é outro assunto. Mas por que Jesus falou isso? Porque Jesus veio para o povo dele. Mas olha o que a fé é capaz de fazer. A fé é capaz de antecipar as coisas. E essa mulher entendeu o que Jesus falou. Não é bom tirar dos filhos e dar para o cachorrinho. Mas quando ela ouve isso, em vez dela ela ficar, por exemplo, até se endurecer, ficar com raiva, ir embora, não, ela persiste, ela persevera, ela insiste. Ela disse assim, ela disse sim, quer dizer, aceitou a mensagem. Está uma vírgula aí, tá, não está? Fala assim, sim, aceitou a palavra. Aceita a palavra de Deus como ela é. Aceita a palavra de Deus como ela está sendo falada. Não tenta mudar nada não, é isso mesmo, é isso mesmo. O Senhor está certo. O Senhor está absolutamente certo. Sim, Senhor. Se colocou debaixo do senhorio dele também. Tu és o Senhor. Poxa, que forte, né? Tem razão de Jesus exclamar, ó mulher. Tem razão ou não tem? O discípulo está ouvindo tudo. Até o discípulo está admirado. Que mulher é essa? Que mãe é essa? Hein? Vai receber uma palavra que os discípulos nunca receberam. Jesus só falou que eles tinham pequena fé. Homens de pequena fé. Ela vai receber uma palavra que eles não receberam. Fala, glória a Deus. Sim, Senhor. Fala assim, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que cai da mesa do seu Senhor. Fala, glória a Deus. Vai cair alguma coisa para ela ou não vai? Vai sair alguma coisa para ela ou não vai? Não tem jeito agora. Aí Jesus olha para ela, imagina a olhada de Jesus. Tu imagina o sorriso de Cristo olhando para essa mulher. Porque a fé é a única coisa que agrada a Deus. Você imagine o olhar de Jesus para essa mulher agora. Sorrindo, alegre. Imagine Satanás. Satanás está triste. Por quê? Ele sabe que agora ele vai ter que sair. Ele sabe que agora ele vai ter que ir embora. Essa mulher passou todas as etapas. Ela venceu. E a vitória que vence o mundo é a fé. Então agora ele vai ter que ir embora. Aí o que Jesus fala? Ó mulher, exclamou, ó mulher, grande é a sua fé. Grande é o quê? É que o Salmo fala. Entrega os seus caminhos, agrada de um, e ele concederá o quê? Agradou. A fé dela agradou. Agradou Jesus. Sem fé não tem como agradar ele não. Mas ela agradou. A fé dela agradou. Irmão, se você crer, você perseverar, Deus concederá o desejo do seu coração. Seja feito para contigo como tu desejas. O que ela desejava? Ver a filha dela liberta, ver a filha dela curada, ver a filha dela decente, ver a sua filha transformada. Ela desejava isso. E o que você deseja para o seu casamento? Que você deseja para a sua casa, que você deseja para a sua família? Se você perseverar, Deus vai fazer segundo o que você deseja. Vamos aplaudir o Senhor? Oh, glória!
Fala assim, desde aquela hora. Que hora? Essa hora agora que ela falou, sim, Senhor. Essa foi a hora. Quando ela aceitou a palavra de Deus, o demônio teve que ir embora lá. Quando ela aceitou, sujeitai-vos a Deus e resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Quando ela se sujeitou, deu problema, irmão, que muita gente não quer sujeitar. Sabe o que é sujeitar? É uma obediência que você não quer fazer, mas você faz porque você é sujeito. Sujeitou, quando ele sujeitou a Jesus, Satanás entendeu que ele vai ter que sair. Quer ver? Olha, abre para mim, só para terminar, abre para mim Marcos 7. Está perto aí. Só para você entender, um que um falou, outro falou. As revelações mudam, mas é a mesma palavra. Marcos 7, 29 e 31. 29 e 30. Vamos ler junto para nós orar nessa noite. Fala assim, então, Jesus falando, então lhe disse-lhe, vai, por essa palavra, que palavra? Sim, Senhor, até os cachorros comem da migalha que cai da mesa dos seus donos. A Jesus, por causa desta palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. Por causa de quê? Que palavra? Quando ela se sujeitou à palavra de Deus. Quando ela aceitou, Satanás teve que ir embora. Quando você aceita a palavra de Deus, quando você se sujeita à palavra de Deus, Satanás tem que ir embora. Satanás estava onde? Na casa dela. E ela estava onde? Lá em Israel, conversando com Cristo. Então ela entendeu que a guerra é espiritual de palavra, falar de palavra. Quando ela falou essa palavra, Satanás teve o quê? Saiu. Aí, o demônio já saiu da sua vida. Mas indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, porque o demônio já tinha saído dela. Já tinha saído, né, irmão? Como que ela encontra a filha dela? Toda arrumada, dormindo igual um anjo, tranquilona. Ela já entendeu que Satanás já tinha ido embora, porque a aparência dela mudou. Quando o demônio vai embora, tudo muda na pessoa. Quando Satanás sai, tudo muda. A vida começa a fluir novamente. O rosto muda. Tudo muda. Porque Jesus venceu Satanás. Você já viu aquela pessoa com o rosto trancado? Já? Quem já viu? Não olha para o lado não. O irmão vai pensar que é ele. Né? Porque, irmão, você tem duas opções, ou aceita a palavra ou resiste a ela. E tem gente que resiste, por isso que ele sai da igreja com cara feia. Eu não vou contar aqui não, mas quantas pessoas já saíram do cara? Irmão, teve uma vez que eu preguei uma mensagem, uma pessoa está com raiva de mim até hoje. Até hoje essa pessoa não me suporta, por causa de uma mensagem que eu preguei. Ela não aceitou. Achou que era eu falando. Eu tinha vindo de 3 dias de consagração sem comer e beber. Como seria eu? Eu preguei, a palavra que eu preguei foi essa: aquele que não lutar legitimamente não será coroado. Você pode até chegar lá, mas coroado tu não é. Eu usei até um exemplo assim, de uma pessoa que correu uma corrida. Isso que eu não lembro a mensagem toda no dia, porque não amanhã. Estava, né? Eu preguei que a pessoa pode, até aquela época que teve uma corrida aí, que o corredor chegou na frente, mas como foi fazer um antidoping, ele estava o quê? Então ele chegou na frente.
Ele chegou primeiro, ele venceu a corrida, mas foi coroado, recebeu o prêmio. E por que não recebeu? Porque correu ilegítima. Então tem muita gente que vai chegar, mas vai chegar lá, vai ter surpresa. Como tu chegou aqui? Qual a maneira que tu usou para chegar aqui? Tu usou o caminho certo. Quando eu falei isso, minha irmã saiu batendo no carrinho de bebê e tal, e ficou com uma raiva de mim, depois que foi descobrir que ela estava fazendo coisa errada. Mas você vê, se ela se aceita a palavra, se ela aceita, eu falei, não. Aí Satanás tinha ido embora e Jesus tinha tomado. Fala amém. Então, irmão, aceita a palavra de Deus. Deus sempre está certo. Ela falou, tu está certo, Jesus. Não pode tirar do filho para dar para o estrangeiro. Não pode. Isso não é bom. Mas tem uns cachorrinhos, os domésticos da casa. Ela se colocou como um doméstico da casa e aceitou a palavra e chamou ele de Senhor. E aceitou a migalha. Que humildade, né, irmão? Aí o que Jesus fala? Nós lemos assim, por causa dessa palavra. Então, irmão, dependendo do que você fala, tá vendo? Por causa da sua palavra, você pode ser abençoado ou você pode não ser. Depende de você. Toda vez que Jesus curava uma pessoa, ele não falava, a minha fé te salvou. Jesus falava o quê? A tua fé te salvou. É a tua fé. Eu podia falar de várias qualidades de fé, daquele homem dos 10 leprosos. Tu vê que todos os 10 tinham fé para ser, mas tinha uma fé diferenciada. E só um que tinha. Aquele que voltou para a graça. E o que ele recebeu por causa dessa fé? Salvação. Não só cura do corpo, mas salvação. Jesus falou, vai, a sua fé te... E falou para os outros, que a fé dele salvou eles? Não. Porque tem gente que só vem para a igreja para receber alguma coisa. Quando recebe, vai embora. Ele não quer Jesus, não. Ele não quer compromisso com Cristo, não. Ele só quer consumir alguma coisa. É uma fé, e até recebe. Mas a maior bênção é a salvação. A maior bênção é saber que eu vou para o céu, morar com Deus. Essa é a maior bênção. Por isso que eu não vou embora de jeito nenhum. Fala amém. Satanás pode saber disso, para ele me tirar, nem mentira não, que morto ele não pode tirar, porque ele não tem a chave da morte, só Jesus que tem. Então, irmão, tenha uma fé perseverante. Não importa quem está falando de você, quem está achando ruim, fique firme. Fique firme, porque a sua fé vai fazer você alcançar o que tu deseja. Vamos aplaudir o Senhor. Glória, glória ao teu nome, para sempre. Não, nunca vi ninguém que perseverou e não foi vitorioso. Você conhece alguém? Agora eu conheço muitos que perseverou e foi vitorioso. Eu conheço muitos. Ninguém perde, não, quando obedece e se sujeita à palavra de Deus. Então não seja uma pessoa oscilante, não seja uma pessoa inconstante. Se você for uma pessoa assim, aguça o seu ouvido e eu saber o que eu vou dizer agora. Não, nunca tu vai alcançar o que tu deseja. Nem perto tu vai passar. Não é muito amaldiçoando, não. Estou falando a verdade. Que a Bíblia diz, não pensa tal homem que receberá de Deus alguma coisa, ou seja, não vai receber nada. Não porque Deus não quer dar, é porque ele não tem uma fé constante. Ele crê e não crê no mesmo tempo. Crê e não crê. A pessoa até que começa, né? Começa até fazendo a coisa boa, daqui a pouco acabou, não faz mais. Vai receber alguma coisa? Não, irmão. Comece a crer e termine crendo. Comece de um jeito e vai nesse jeito. Aumenta em vez de diminuir. Não deixa a tua fé desfalecer.
porque é um momento de silêncio de Deus. Não, Deus está te ouvindo. Deus que fez o ouvido não vai ouvir? Quem fez o ouvido? O profeta falou isso. Aquele que fez o ouvido, porventura ele não vai ouvir? Aquele que fez os olhos, porventura ele não vai ver? O que você acha? Quem fez os olhos? E ele é cego? Ele que fez os olhos. Quem fez os ouvidos? E ele não vai ouvir? Vai. Agora tem um tempo de Deus. O tempo de Deus não é nosso. Nosso é cromo, de Deus é kairos. Cromo é cronômetro, segundos, horas. Deus não é assim não. Lá não tem esse negócio não. Mas o tempo de Deus é o tempo certo. Ainda que para ele parece tardio, mas digo que depressa vos fará justiça. Como, pois, virá o Filho do Homem, alcançará fé na terra? Então tenha fé, irmão, mas uma fé com essa qualidade. Mães que estão me ouvindo, você pode estar passando problema na sua casa, na sua vida, no seu esposo, no seu casamento, mas seja uma mulher como essa, aí tu verás o seu desejo cumprido, porque Deus tem poder para fazer. Vamos aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Oh, maravilha! Amém? Você está falando aqui com alguém que passou muitas lutas e batalhas. Não é com alguém que está falando por teoria, não, por prática. Está lá minha esposa também, você conhece um pouquinho da história. Não é teoria, não, é prática. Você sabe que não é teoria, é prática. Então a gente está falando da coisa que nós sabemos que é verdade. Não é coisas que nós ouvimos alguém falar. Não. Quantas coisas eu já passei e quanto ela passou. Mas eu estou vendo meus desejos cumprindo. E vou ver muito mais. Depois que cumprir o último, eu vou fazer a oração de Zacarias. Despede em paz o seu servo. Pode deixar que não vai ser tão cedo essa oração. É, irmão? Quando eu ver tudo cumprido, eu falo, agora estou satisfeito. Despede agora o teu servo. Fala, amém. Vamos ficar de pé nesta noite. Eu vejo a minha família assim, eu olho para o céu e falo assim, só o Senhor é Deus. Vai me dar uma família que eu tenho, irmão? Eu vejo famílias aí que eu fico horrorizado, de crentes, não estou falando do mundo não. E olho para a minha família assim, hoje eu estava sentado com eles, eu fico olhando, são todos cheios de defeito, mas é uma família abençoada. Fala amém. Você quer uma família abençoada? Você quer uns filhos abençoados? Deus quer abençoar a sua casa. Deus falou para Abraão, Abraão, em ti será bendita todas as famílias da terra. Ele não excluiu nenhuma família não, ele falou todas, então inclua a sua nessa todas. Ele falou todas, mas só vão receber as que crê. Por isso que Paulo falou, quem crê em Cristo é herdeiro de Abraão conforme a sua promessa. Então a promessa que é para todos, mas para todos que crê. Esta mulher cria, porque ela disse, Jesus Cristo, filho de... Ela creu na promessa de Deus que Jesus ia se levantar da linhagem de Davi. Ela creu e recebeu a bênção. Fala amém. Mas uma fé de qualidade. Feche seus olhos agora. Pensa no que você deseja para a sua casa. O que é que você está passando dentro do seu lar? Como você gostaria que o seu esposo fosse? Não, você não pode mudar ele, mas você conhece quem pode. Como você queria ver a sua filha? Você não pode não, mas tem um Deus que pode. Pode colocar na mão dele e crer. Pai, em nome de Jesus. Tudo é possível, Deus. É a tua palavra, Senhor. Então olha os teus filhos que aqui estão. Quantos desejos não alcançados. Tantos sonhos inatingíveis. Que cada vez fica mais longe, Pai. Mas hoje o Senhor falou através desta mulher.
que entendeu que a fé, ela vai até alcançar o que deseja. Meu Deus, que o Senhor dê ânimo a esta pessoa, que o Senhor dê ânimo ao teu filho, a tua filha, que ela possa chegar em casa e falar: Deus vai mudar a minha casa, Deus vai mudar esse meu filho, problemático, mas Deus vai mudar ele. Eu creio, porque Deus tem poder para mudar ele. Satanás vai tirar a mão da minha família, porque a minha casa é de Deus, a minha família é de Deus, a minha vida é de Deus, porque está escrito: o Senhor é a terra e toda a sua plenitude, e o mundo, tudo que nele habita. Eu sou de Deus, a sua família é de Deus. Não aceita menos, não acredite em Satanás quando diz que não tem jeito, quando diz que não vai ter como mudar, como diz que tudo que você está fazendo é em vão. Não, ele quer te parar, ele quer impedir você de avançar, mas Deus não falou isso. Então creia que Jesus pode mudar. Aquela mulher foi até o final, ela não importou com ninguém, ela não importou com os discípulos, ela não importou quando Jesus disse uma palavra dura, porque ela cria que Jesus tem poder. Só para quem crê, receba agora nesta noite, que a palavra de Deus possa gerar dentro de você, e o Espírito Santo possa tocar em você e te mostrar que há a solução para o seu problema, e Deus fará o que você deseja. Entregue o seu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais ele fará. Que todos que estão me ouvindo pela internet, toda a casa, toda a família, talvez há uma pessoa drogada, talvez você está lutando com esse filho, com esse esposo, com essa situação difícil. Há esperança para você, e a esperança é Jesus. Ele está vivo, Ele está presente aqui, Ele está presente aí, Ele está em todos os lugares, pois Ele é um Deus onipresente, Ele é um Deus onipotente, Ele é um Deus onisciente. Nada acontece na terra sem que Ele saiba. Ele conhece a sua dor, Ele conhece a sua luta, Ele conhece o seu problema. Creia que a bênção será derramada sobre a sua casa. Levanta a sua mão e diga: eu recebo, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Os irmãos poderem sentar, né, irmão? Vamos receber agora, né? A pastora vai dar continuidade para nós homenagear as mães.